a Rosária Casquinha e a pedido da minha querida Maria João Covas, venho contar-vos qual foi o livro que eu mais gostei de ler em 2023 e caso vocês não o tenham lido, é uma boa escolha para 2024. 84 Charing Cross Road, de Alan Enf. O livro, em junho de 2023, não estava traduzido para português, portanto acredito que continue a não estar. O livro é em inglês, mas fica aqui uma dica. Vamos traduzir esta maravilha para português? Muito bem. Então, e porquê é que eu gostei tanto deste livro? Primeiro, porque reúne duas das minhas grandes paixões: troca de correspondência e livros. A autora, a Ellen Enf, fez a compilação das cartas que ao longo de 20 anos ela trocou com o livreiro de Londres, Frank Dowell, que trabalhava na livraria Marks and Company. E é essa compilação de cartas que está aqui. Uma troca de correspondência fantástica, que inicialmente era apenas e só comercial. A Ellen queria adquirir livros que não conseguia encontrar em Nova Iorque e, portanto, o Frank conseguia fornecer estes livros através de Londres e, portanto, as suas cartas começaram assim, mas foi crescendo uma amizade entre eles que depois acabou também por se alargar ao resto do pessoal da loja. Não vos vou contar muito mais, claro que esta troca de correspondência é muito mais do que isto que eu vos disse agora, mas se vocês vão ler, eu não vou ser spoiler. Este livro traz um bónus, que é um segundo livro, The Duchess of Bloomsbury Street, que no fundo é o diário que Ellen Enf escreveu quando esteve em Londres para promover o 84 Charing Cross Road. 84 Charing Cross Road é era a morada da livraria, agora infelizmente está lá uma cadeia de fast food, mas ainda num dos pilares podemos encontrar lá uma placa que é a memória do que aconteceu. Este livro e esta história, não é? Esta história, que é uma história verídica, foi-me recomendada pela minha querida amiga Márcia Gonçalves e também foi adaptada ao cinema. E, portanto, eu vi primeiro o filme e depois li o livro e gostei de ambos. O filme é com Anthony Hopkins e Anna Bancroft, se eu não me engano está disponível na Netflix, e o título em português é, também se eu não me engano, A Rua do Adeus. Por isso, este é daqueles que eu acho que vale a pena ler o livro e ver o filme, porque eu acho que a adaptação das cartas acaba por nos contar, através das cartas nós acabamos por conhecer a história que depois vemos no filme e é mesmo muito, muito bonita esta história. Por isso, aqui está, o livro do ano para mim foi 84 Charing Cross Road, de Ellen Enf. Boas leituras para 2024! Olá, eu sou a Ágata e quero agradecer em primeiro lugar, Maria João, muito obrigada pela tua generosidade e pelo teu convite para poder participar neste teu projeto delicioso. 2023 foi um ano recheado de magníficas histórias. Uma daquelas que eu vou realçar em primeiro lugar será o tão aguardado regresso de Valérie Perrin. A autora da Breve Vida das Flores trouxe finalmente mais um livro, 3, que é uma história magnífica, soberbamente escrita e é uma verdadeira ode à amizade, e a escrita de Perrin, não engana, é pura poesia em prosa. O regresso também de Lourenço Ceruia, o nosso querido autor português, com mais um policial da saga dele, Crime na Quinta das Lágrimas, do princípio até ao fim, não conseguimos parar de ler. Se não leu em 2023, é para ler em 2024. E também o regresso tão esperado de mais um volume da saga Milênio, desta vez por uma nova autora. Há muito tempo que aguardávamos por uma continuação de personagens tão carismáticas e que marcaram profundamente o mundo do policial e todos os leitores por todo o mundo. É um livro que prende do princípio até ao fim e que não desilude. Se não leram em 2023, aqui ficam os conselhos que não podem mesmo perder para 2024. Um feliz ano e ótimas leituras para todos. Beijinhos, obrigada! Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite da Maria João Covas para falar sobre um livro que eu gostei muito de ler em 2023 e o livro que eu escolhi foi Terrinhas, de Catarina Gomes. Este livro ganhou o Prémio Revelação a Cristina Bessa Luís, foi o primeiro livro de ficção escrito por Catarina Gomes e é um livro muito interessante para já porque fala também de alguma forma dos fantasmas que nós temos
como portugueses entre a questão da vida no campo, a vida na cidade, esta mutação que houve durante tantos anos, 50, 60, 70, em que as pessoas vinham do campo para a cidade, das aldeias, das beiras, do norte, do Alentejo, e eu penso que muitas famílias, mesmo que já não tenham esta ligação à terra, ainda se conseguem lembrar de irem à terra e trazerem o carro carregado de batatas, que eu acho que é um ponto fulcral e importantíssimo no nosso imaginário português. É um livro muito emotivo também. Também é um livro, de alguma forma, que ao contrário de ser a questão de cortarmos com o cordão umbilical, é fazermos as pazes com o nosso cordão umbilical. E aconselho realmente, quem puder, que o leia em 2024, caso ainda não tenham conseguido. Olá, João. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Portanto, daqui o Pipo, somos o que lemos. E se não leram em 2023, têm mesmo de ler em 2024 A Medida. A Medida é um livro que fala um bocadinho sobre como seria se soubéssemos quanto tempo de vida temos. Portanto, é um relato a várias vozes e, neste caso, diferentes perspectivas. Aqui a premissa é um bocadinho, toda a gente recebe uma caixa e essa caixa contém uma corda com a medida da vida da pessoa e aqui temos uma visão de corda pequena, corda grande, um casal em que um tem corda pequena e outro tem corda grande. Portanto, é um livro muito interessante e faz-nos pensar um bocadinho sobre a nossa vida. Portanto, aqui A Medida. E outro dos livros que também mexeu muito comigo e que eu acho que se não leram têm que ler é Um Muro e uma Cerca. Portanto, aqui da Elizabeth Martins de Oliveira, portanto, uma autora portuguesa. E este livro conta um bocadinho a história do Santiago e do Elias, portanto, uma criança e um idoso, e o quanto a solidão pode afetar ambas estas idades e uma amizade inesperada que se pode formar nestas idades. Portanto, se não leram, leiam. São 2 livros que me tocaram muito durante o ano passado. Oi, eu sou o Edu e mais uma vez a queridíssima Maria João me convidou para indicar um livro e dessa vez eu vim indicar As Crônicas de Spider-Rick. Ele foi relançado aqui no Brasil no ano de 2023, então eu fiz a releitura dele. É uma história já mais antiga, mas foi relançada por aqui e toda vez que eu releio ela com certeza é a minha história favorita do ano. É um livro infanto-juvenil, onde a recomendação de idade é a partir de 8 anos. Esse daqui é um volume único que contém as 5 histórias das Crônicas de Spider-Rick, que é uma aventura de fantasia onde os irmãos Jared, Simon e Mallory vão morar numa casa diferente, né? Eles se mudam para uma casa vitoriana e eles acabam descobrindo um mundo escondido entre o nosso mundo, que é o Reino das Fadas, e existe um ogro que está atrás de um livro, que é o Guia de Campo do Arthur Spider-Rick, que é o tio-avô dessas crianças. Esse guia de campo contém catalogados os seres encantados, que são o povo das fadas, do Reino das Fadas, onde a gente tem ogros como o próprio Mulgarath, temos grifos, trolls, gnomos, fadinhas pequenas, que são as sprites, pixies, nixies e diversos outros seres encantados. E as crianças querem proteger esse livro e também descobrir mais sobre ele para que ele não caia nas mãos do ogro Mulgarath. É uma aventura muito legal, uma aventura muito divertida que eu recomendo demais. E como tudo escrito pela Holly Black, tem um pouquinho assim, um quê de bizarro, de obscuro. Então mesmo sendo uma aventura infanto-juvenil, ela tem partes mais maduras, ela traz a questão do pai das crianças terem abandonado elas e elas morarem com a mãe, e toda essa questão de que a ausência do pai vem interferindo na vida das crianças. Então é uma história muito emocionante, muito divertida, é uma aventura de tirar o fôlego, e eu não tinha como não recomendar esse livro. Olá, Maria, muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar desse seu vídeo com as melhores leituras do ano. É sempre uma alegria estar entre as pessoas que você convida para dar essas dicas, e esse ano eu vim indicar para vocês como a melhor leitura que eu fiz esse ano. E assim, um livro que eu vou levar para o resto da minha vida é o Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Ela é uma escritora brasileira e esse livro narra o luto de 2 mulheres cujas vidas se entrelaçam
depois que o marido de uma delas se suicida do prédio em que elas moram e cai justamente sobre o marido da outra. Então as vidas delas, elas nem se conheciam antes desse episódio, e aí as vidas delas se entrelaçam e vão narrando, e o livro narra esse processo de luto das duas. É um livro, assim, primeiro extremamente bem escrito, e que mexe tanto, que mexe com tantas coisas, que, assim, chorei em diversas partes. Para quem gosta de histórias emocionantes que fazem a gente chorar, eu indico demais Não Fossem as Sílabas do Sábado. Melhor livro que eu li esse ano. Obrigado, Maria. Muito obrigado.